Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora nós vamos falar tudo sobre queda de cabelo, que é uma queixa comum nos consultórios médicos, podendo afetar até metade dos homens e mulheres ao longo da vida. Embora a queda de cabelo capilar pode ocorrer em qualquer parte do corpo, a principal região acometida é o couro cabeludo. E por isso nós estamos recebendo a doutora dermatologista, a doutora Patrícia Bandeira de Mello, que vai falar pra gente como a gente pode diferenciar a queda de cabelo natural da que precisa ser tratada. É importante esse ciclo, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Nádia. É um prazer estar de volta. E é importante para nós falarmos sobre queda que todos tenham conhecimento de que o nosso cabelo normalmente cai, né? A gente tem uma perda diária média estimada em torno de 100, 150 fios. É claro, isso não é regra, isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas essa queda, essa perda de cabelo, vamos dizer assim, ela é necessária para que o ciclo de vida do cabelo se proceda de forma natural. Quando a gente observa uma diminuição efetiva do volume do nosso cabelo ao longo do tempo, ao longo dos meses, aí sim nós temos que começar a nos preocupar. Esse é um sinal de que se está havendo uma perda progressiva do volume, e às vezes é até rápida, você precisa investigar, porque queda de cabelo, a gente vai discutir ao longo da nossa entrevista, ela é multifatorial. São inúmeras as causas que levam a uma fragilidade, a uma perda capilar. A gente percebeu que a queda de cabelo é uma das causas mais frequentes das pessoas por essa busca realmente dos consultórios. Inclusive, ela comete tanto couro cabeludo quanto outras partes do corpo também. Outras áreas pilosas, né? O couro cabeludo, é claro, em função da sua densidade maior, ele é mais visível, mais notado, mas qualquer área pilosa do nosso corpo pode sofrer um processo de queda, né? E normalmente a queda do couro cabeludo precede a queda dessas outras áreas. Mas é como a gente falou, é preciso que se tenha um conhecimento do ciclo de vida desse cabelo e que se analise em que fase que esse ciclo estacionou, parou, para que essa queda se torne muito observada, né, muito notada pelo paciente. Agora, com o passar dos anos, a quantidade de fios que vão caindo aumentam ou eles estacionam? Por exemplo, continuam entre 100 a 150, que é o dito normal? O que eu posso te dizer é que a densidade do nosso cabelo diminui ao longo da vida, tá? Na fase da maturidade, no indivíduo mais idoso, a densidade capilar é visivelmente menor do que quando a gente é mais jovem. Mas isso é um ciclo natural, né? Com o passar dos anos, vai havendo em alguns fios um afinamento, um adelgaçamento, uma miniaturização desses fios. Principalmente quando se instala, até por questões genéticas, o que a gente chama de calvície androgenética ou calvície ligada a fatores genéticos e hormonais. Bom, doutora, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa queda de cabelo, quais são as suas causas, antes a gente precisa entender como é que funciona esse ciclo, que é dividido em basicamente 3 categorias, porém algumas literaturas falam que são divididos em 4 ou 5. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente a nossa tela interativa número 2 no ar, que vai falar a respeito dessas fases. O nosso primeiro tópico fala sobre a fase anágena. O que é isso, doutora? A fase anágena é talvez a mais importante, é a que tem a maior duração, de 3 a 7 anos. É uma fase em que ocorre o que a gente chama de proliferação celular ou mitose ou divisão celular e é naturalmente a fase de crescimento dos cabelos. É sem dúvida a fase mais importante para a vitalidade, para a saúde capilar, né? É a primeira delas. Em seguida nós temos uma fase de regressão, chamada fase catágena. Felizmente é uma fase curta, que dura em torno de 3 semanas, para então seguir a uma terceira fase, que é a fase telógena, que é variável a duração, mas em média 3 meses, e que é uma fase de repouso ou, como alguns consideram, uma fase de queda, tá?
O grande problema é quando, nesse ciclo de desenvolvimento, se estaciona na fase de queda, que é a fase telógena. E aí o indivíduo vai ter aquele incômodo da perda capilar. Vários são os fatores que interferem nesse ciclo para que haja realmente a parada desse ciclo, que isso não é bom que aconteça nessa fase de queda. Aí entra o médico na sua investigação. Bom, doutora, inclusive me veio algo na cabeça. Desde o ano passado a gente tem visto com bastante frequência nas redes sociais um boom sobre os shampoos bombas. Para quem gostaria que o cabelo crescesse de forma mais rápida ou tivesse um volume maior de cabelo, e um artigo estava falando que ele pula essas fases com esse shampoo e o cabelo fica mais enfraquecido, realmente não fica como os outros fios, tem um aspecto diferenciado, inclusive um brilho diferenciado, pulando essas fases e pode prejudicar a saúde desse fio, né? Sem dúvida, isso não é fisiológico, isso não é saudável. Eu diria que quando você tem qualquer processo de rarefação, de afinamento e perda capilar, o correto não é se automedicar, não é buscar prateleira de supermercado ou de drogaria. O correto é proceder uma investigação, né? Porque, como a gente conversou no início, queda de cabelo, Nádia, ela é multifatorial. São várias as causas que determinam a essa queda. Se você não diagnostica e não vai ao ponto, ao X da questão, você não vai ter uma parada dessa queda, né? Com risco de, pelo contrário, haver uma aceleração e uma perda muito importante da densidade capilar, e isso nem sempre, às vezes, é possível de reversão. Então, quando você observa uma diminuição efetiva da densidade do seu cabelo, que isso vem agravando com o passar do tempo, a melhor conduta é procurar um especialista para que se proceda uma ampla investigação. Eu quero dizer que não é fácil investigar a queda de cabelo, é uma coisa até um pouco complexa, porque envolve patologias, situações relacionadas à dieta, situações do ponto de vista emocional, psicológico, ou seja, são vários os fatores e eles precisam ser investigados. E a gente percebeu que afetam aí várias áreas. Agora, doutora, como eu falei, algumas literaturas defendem a ideia de que o cabelo possui essas 3 fases, que na verdade são as fases mais conhecidas. Porém, outras, inclusive a gente já trouxe até um livro mais recente, apresenta mais 2, que é a exógena e a quinógena. O que são essas fases mais novas? É porque eles consideram que a fase telógena seria uma fase de repouso e a fase exógena, propriamente dita, seria a fase de queda. A fase quinógena seria o folículo vazio, sem o fio. Então é uma subdivisão um pouquinho mais detalhada e específica e que tende a estar presente na literatura mais recente, mais moderna. Bom, mas as pessoas estão em casa e devem estar se perguntando, mas quais são as causas e origens, já que ela é multifatorial? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3, que fala a respeito das causas. E o nosso primeiro tópico, doutora, eu acho que é o mais assustador, mais frequente, que é a genética. Como ela pode influenciar nessa questão da queda de cabelo? É impressionante nós observarmos, por exemplo, no atendimento médico dermatológico a nível de consultório, meninos de 16 anos de idade que já começam a mostrar padrões de queda preocupantes. O pico de incidência da chamada calvície androgenética, ele ocorre em 2 fases, aliás, 4 fases da vida, em torno dos 20 aos 30 anos e 50 e 60 anos. O que a gente pode dizer é que quanto mais precocemente se instala essa rarefação capilar ou essa calvície relacionada a fatores genéticos, mais agressiva e mais preocupante ela tende a ser. Nesses pacientes, a gente tem que, o mais precocemente possível, instituir alguma forma de terapia, porque a gente sabe que o cabelo é a moldura do nosso rosto e isso afeta, é impressionante, de forma muito, muito intensa, ambos os sexos, não só as mulheres. As mulheres valorizam mais o cabelo, mas você imagina um menino aos 16 anos já apresentar algum grau de rarefação. Isso vai mexer muito com a autoestima, com o relacionamento interpessoal. A calvície androgenética, como já está dizendo o nome, ela tem 2 fatores importantes, a genética,
ou seja, se o teu pai, a tua mãe, ou então nem que seja pai e mãe, mas alguns parentes mais próximos apresentarem essa qualidade de rarefação capilar, você tem uma predisposição realmente aumentada de desenvolver ao longo da sua vida. E o outro fator é relacionado aos hormônios andrógenos, que são os hormônios sexuais masculinos, que tanto homem como mulher tem. Óbvio que o homem tem muito mais. Mas então esses dois fatores, ou seja, os fatores hormonais e genéticos, são decisivos na instalação dessa calvície. Você não pode evitar que ela aconteça, mas você pode freá-la, inibir que uma rarefação de cabelo muito importante se instale muito precocemente. Retardar esse processo. Retardar o processo, exatamente. Doutora, o nosso segundo tópico fala a respeito da alimentação, ou seja, a má alimentação. De que forma essa dieta pode influenciar nessa questão desse ciclo de crescimento do cabelo, de renovação? Olha lá, o cabelo é uma estrutura, eu sempre converso com meus pacientes e explico assim para ficar mais simples, é uma estrutura não nobre, né, para o nosso organismo. O que é nobre? Nobre é coração, pulmão, fígado, rim, os órgãos vitais. Quando você tem alguma situação de espoliação orgânica, quando você, por exemplo, se submete a dietas restritivas muito longas, e isso a gente sabe que é muito comum nas mulheres, não como isso, não como aquilo, não como carne, não como... Então, isso vai restringir a tua nutrição, a tua qualidade orgânica. E o organismo é sábio, Nádia. Quando isso acontece, por algum motivo, ele tende a poupar os órgãos vitais, né? A nutrir melhor esses órgãos vitais e em detrimento daquilo que não é considerado tão nobre para o nosso organismo, como os anexos cutâneos. Quem são os anexos cutâneos? Cabelos e unhas. Por isso que quando se diz que quando o paciente tem alguma dieta muito restritiva, limita muito a sua qualidade alimentar, ele começa a dizer, a minha unha está ficando fraca, o meu cabelo acelerou a queda. Então, o cabelo ele precisa de nutrientes, obviamente, para que ele tenha vitalidade, para que ele seja saudável. E isso é a influência da má alimentação na saúde capilar. Bom, doutora, nosso terceiro tópico fala a respeito das doenças ou cirurgias de grande porte. De que forma isso influencia, então, nessa questão da queda de cabelo? Da mesma forma que a alimentação, né? Você passa por situações de consumo orgânico, doenças espoliantes, doenças infecciosas ou não infecciosas, neoplásicas, né? O câncer de uma forma geral, que expolia a tua saúde orgânica de uma forma muito intensa, isso vai também fragilizar aquilo que não é considerado nobre, né? E o cabelo sempre está incluído nessa situação. Cirurgias de grande porte, até pelo estresse cirúrgico, pela própria estresse anestésico, isso pode fazer com que até 3 meses depois de uma situação de estresse intenso, o indivíduo desenvolva uma queda de cabelo importante. Agora tem a respeito da anemia, deficiência de zinco ou magnésio. A mesma coisa quando acontece essa questão da restrição alimentar. A gente percebe que por aquela restrição alimentar, a pessoa costuma fazer essas dietas que estão na moda e acaba realmente afetando alguma parte do corpo. E essa parte do corpo pode ser esse ciclo de vida do cabelo, né? Como a gente percebeu, os órgãos vitais, o nome já diz, o nosso corpo funciona devido a eles. Verdade. E aí o cabelo acaba sendo prejudicado. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer em relação à anemia é que as mulheres menstruam, né? Existem mulheres que têm ciclos completamente irregulares e tem o que a gente chama de um hiperfluxo menstrual. E isso, mês a mês, vai espoliá-las, pode gerar quadros de anemia, além da dieta, como a gente já havia falado. Então, a regularização desse fluxo menstrual numa mulher com queda de cabelo e, consequentemente, anemia ou vice-versa, precisa ser corrigido. Se você não corrigir esse hiperfluxo e essa tendência progressiva a anemiar, essa paciente vai ter uma perda capilar importante. Bom, doutora, nós vamos comentar sobre as outras causas no próximo bloco. Lembrando que você de casa, não saia daí, aproveite esse momento de intervalo para interagir com a nossa produção e enviar a sua pergunta e questionamento para o número 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.